Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 7º domingo do tempo comum. E este domingo tem uma particularidade, porque ele encerra esta primeira parte do tempo comum. Daqui a alguns dias, mais específico, a partir de quarta-feira, nós iniciaremos a grande preparação para a solenidade da Páscoa do Senhor. Quarta-feira de cinzas, iniciamos o tempo quaresmal e damos uma pausa nas celebrações do tempo comum, iniciando somente depois do tempo pascal. Vários e vários dias, intensificando na preparação para a Páscoa e depois os dias celebrando a Páscoa do Senhor. De modo que este domingo nos traz quase que um itinerário da vida cristã, mas de forma mais específica para alcançarmos com a nossa preparação para a Páscoa, com o exercício das práticas quaresmais, onde todos nós cristãos nos empenhamos, intensificamos algumas práticas da nossa vida para alcançar um objetivo, de forma a bem celebrar a Páscoa do Senhor. E a liturgia da palavra deste domingo já nos coloca diante dos olhos este objetivo, esta finalidade que devemos alcançar na nossa vida e de forma mais próxima nesta preparação para a Páscoa do Senhor. Várias e várias vezes nós escutamos uma palavra dentro da liturgia de hoje, seja na primeira leitura, seja na própria segunda leitura e de alguma forma também presente no próprio Evangelho. Do livro do Levítico nós escutamos o Senhor falando a Moisés, para que ele falasse a toda a comunidade de Israel a seguinte ordem: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E depois, São Paulo vai nos dizer na segunda leitura, de que nós somos santuário de Deus, e o santuário de Deus é santo. Ele diz da seguinte maneira: acaso não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus mora em vós? Pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário. Encontramos esta palavra então no decorrer da liturgia da palavra. Santo, santuário de Deus é santo. Nós somos o santuário de Deus, portanto devemos ser santos. Mas às vezes nós esquecemos o que significa esta palavra. Temos algo como distante de nós, uma realidade que não pertence à nossa vida, que pertence a algumas pessoas, a outros, e nos esquecemos de que é uma realidade para todos os cristãos, todos os batizados. No Concílio Vaticano II, encontramos exatamente esta lembrança para toda a Igreja de que a santidade, ser santo, não é algo específico para um grupo, mas é algo que deve ser vivido e alcançado por todos aqueles que receberam a semente do batismo, que receberam o sacramento do batismo, a semente da vida eterna. Todos nós devemos ser santos. Quando Deus fala através de Moisés à comunidade de Israel, Ele não fala somente aos sacerdotes, os levitas, não fala somente a Moisés, mas fala a toda a comunidade de Israel. Sede santos. Esta é a vocação que todos nós temos em comum. Seja sacerdote, seja religioso, religiosa, seja consagrado, seja um esposo, uma esposa, filhos, todos nós que recebemos o sacramento do batismo devemos alcançar a santidade e devemos nos empenhar para alcançá-la também. São João Paulo II, falando sobre esta realidade de que todos os batizados são chamados a ser santos, ele dizia de que no dia do nosso batismo, quando o padre perguntou aos nossos pais o que eles pediam à igreja para o seu filho, para a sua filha, naquela celebração,
Os pais disseram da seguinte maneira: pedimos o batismo. São João Paulo II dizia que por detrás desta palavra ou desta frase, pedimos o batismo, os nossos pais estavam dizendo que ele, que ela seja santo, porque é natural que um batizado seja santo. É natural, é anormal que um batizado não seja santo. É fora do comum, não tem cabimento que aquele que foi feito Filho de Deus não alcance esta graça, a graça da santidade. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, diante desta parte da liturgia da palavra, nós já temos esta visão de necessidade para a nossa vida, de nos empenharmos ainda mais para alcançar a santidade. Ter sempre diante dos olhos esta necessidade. Não passemos nenhum dia sem lembrar de que nós precisamos ser santos. Se for preciso, deixe escrito no seu caderno, na sua agenda, coloque no espelho do seu banheiro, coloque na porta da geladeira, em qualquer lugar onde você vai passar todo dia, coloque esta frase: eu preciso ser santo, ou a frase da própria palavra de Deus: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Para que todos os dias nós nos recordemos desta necessidade. E o que consiste essa santidade? Porque às vezes achamos que a santidade é apenas um estereótipo, é apenas algo externo, aparência, e a santidade não é aparência. Ela torna-se aparente à medida que ela é vivida interiormente. Não é possível fazer o contrário, viver da exterioridade, daquilo que é externo, para depois começar a viver interiormente. A santidade deve brotar do nosso coração, do nosso interior, e a partir daí se torna visível e aparente. Mas em que consiste essa santidade? São Paulo aos Coríntios vai fazer esta relação entre a santidade para o qual nós somos chamados, usando o termo de que nós somos santuário de Deus. E é exatamente diante desta realidade que a gente pode compreender o que consiste a santidade para o qual nós fomos chamados. Todo o santuário de Deus é reservado para Deus, é consagrado para Deus. Não se usa para outra coisa aquele lugar, senão para viver a proximidade de Deus, ou viver na intimidade de Deus. Isso não só o santuário propriamente dito, mas tudo aquilo que pertence a Deus é consagrado para Ele. Não serve para outra coisa senão para aquela finalidade de honrar e louvar o próprio Deus. Como, por exemplo, o cálice da Santa Missa, consagrado para o sacrifício eucarístico. E não se pode fazer nada com aquilo que é consagrado a Deus para outra finalidade senão para Deus. Para ficar mais claro, se nós usássemos esta igreja diante de uma necessidade, talvez, porque não temos espaço em outro lugar, e estamos comemorando o aniversário de alguém muito importante da comunidade, e então, como não temos lugar para caber todo mundo, vamos então fazer da igreja esse salão de festa. E vamos enfeitar a igreja com balões e etc. e fazer toda aquela coisa de aniversário. Claramente na nossa mente fica já a ideia: não é o lugar adequado. Ali é a casa de Deus, casa de oração, e deve ser vivida como tal. Se nós usarmos de forma para fazer este aniversário, estaremos usando de forma inadequada aquela que foi consagrado tão somente para honrar a Deus. É exatamente nesse contexto que entendemos o que significa esta santidade que está presente, deve estar presente na nossa vida. Todos nós fomos separados para Deus, pertencemos a Deus, fomos consagrados a Ele, e a nossa vida não pode ter nada que não seja para a honra e glória de Deus. Por isso, o pecado, qualquer um dele, é uma ofensa a Deus,
porque usamos da nossa vida aquilo que nós temos para uma finalidade que não é a honra e a glória de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, devemos lutar dia após dia para não usar o santuário de Deus que nós somos, consagrados para Deus que nos tornamos através do nosso batismo, de usar inadequadamente a nossa vida para outra finalidade que não seja tão somente a honra e a glória de Deus. Dentre todos os prédios desta região, este aqui foi separado para Deus. Dentre todas as pessoas do mundo, nós, não por nossos méritos, mas por graça de Deus, fomos separados para Ele. E devemos viver esta separação, não com superioridade, mas confiando e agradecido à eleição de Deus, à sua infinita misericórdia. Mas então, sabemos que somos todos chamados à santidade. Sabemos que ser santo é ter esta ideia, compreender verdadeiramente que somos separados para Deus, pertencemos a Ele e a nossa vida deve ser toda direcionada a Ele. Agora nos perguntamos, que de modo prático nós devemos fazer para viver como filhos de Deus, como santuários de Deus, como casa de Deus, como separados para Ele? Nosso Senhor nos ilumina com o Evangelho, dizendo exatamente aquilo que devemos viver. Quando Ele diz: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. É exatamente nesta capacidade de amar verdadeiramente, que nós nos tornaremos filhos de Deus de fato. E é assim que alcançamos a santidade. São Paulo vai dizer aos Colossenses da seguinte maneira: o amor é o vínculo da perfeição. É exatamente amando, não o amor-sentimento, mas o amor como de Cristo na cruz, que nós viveremos como filhos de Deus e viveremos esta consagração que nós recebemos no dia do nosso batismo. O Senhor termina o Evangelho dizendo: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Que nós busquemos verdadeiramente alcançar esta perfeição, alcançar a graça de amar verdadeiramente, de ter em nossa vida os atributos próprios de Deus, ter na nossa existência, nas nossas ações, nas nossas atitudes, por onde nós passarmos, as atitudes e as características de Deus que nós louvamos no Salmo de hoje. O Senhor é bondoso, é compassivo. O Senhor não nos trata conforme exigem as nossas faltas. Ele é indulgente, é favorável, é paciente. E assim nós entendemos numa palavra reduzida todos esses atributos de Deus. Aquilo que São João vai dizer na sua primeira carta: Deus é amor. Deus é amor, Deus é misericórdia. E é esta atitude prática que devemos ter como filhos de Deus, santificados, consagrados para Ele. Meus queridos irmãos e irmãs, que nós neste período quaresmal, fazendo o exercício da caridade, fazendo o exercício do jejum, fazendo o exercício, intensificando o exercício da vida de oração, possamos nós crescer neste amor verdadeiro, tal qual o amor de Deus. E só o teremos se de fato vivermos nesta proximidade com Ele. Busquemos verdadeiramente alcançar a santidade na vivência e na prática do amor, para que assim, imitando a Deus, alcancemos a graça de sermos perfeitos como Ele é perfeito. Não posso deixar de lembrar, apesar da homilia já estar grande demais do que eu estou acostumado, pelo menos, lembrar que nesta semana nós celebramos 2 santos, que têm uma particularidade na minha devoção, pelo menos.
e foram canonizados no ano de 2017, acredito eu, ou de 2018, não me recordo. São Francisco e Santa Jacinta Marto. Esses dois santos, que eram irmãos, eram os videntes de Fátima. Nossa Senhora apareceu a 3 crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco. Os dois morreram ainda bem jovem, bem criança, e são os canonizados pela Igreja, os santos mais novos de idade. Jacinta morreu, tinha 9 anos, e Francisco morreu, tinha 10 anos de idade. E os dois viveram uma vida de santidade que nem se compara à vida de qualquer um de nós, ao padre sendo, de alguma forma, olhando o coração dos outros, né? Pelo menos do meu coração, da minha vida, estão muito, muito distante deles, né? Estão muito longe a santidade que viveram, com tão pouca idade. Francisco, que teve uma visão de Nosso Senhor e viu Nosso Senhor triste por conta dos pecados do mundo, e ele então decidiu, uma vez vendo Jesus triste por conta dos pecados, de reparar pelos pecados cometidos da humanidade. E a sua vida, pequeno tempo de vida, passou com este objetivo: adorar a Jesus escondido, a Deus escondido, como ele dizia na Eucaristia, em reparação por tantas ofensas que as pessoas cometem a Nosso Senhor. Conta-se que certa vez eles iam para a escola e Francisco estava com muita dor de cabeça e disse para as 2 meninas que ele não iria para a escola, que elas pudessem ir porque ele estava com muita dor de cabeça. E as meninas, ou pelo menos na nossa mente, acharíamos que ele voltaria para casa, tomar um remédio e descansar, já que ele estava com dor de cabeça. Mas, quando terminou as aulas, as meninas passaram na matriz paroquial para fazer as suas orações e encontraram Francisco debaixo do sacrário, adorando Nosso Senhor e oferecendo a sua dor de cabeça em reparação por tantos pecados que se cometia contra Deus, contra Nosso Senhor, de modo especial na Eucaristia. Jacinta, que foi levada para o hospital em Lisboa, teve que passar por diversas cirurgias, e uma das cirurgias Jacinta passou sem anestesia, e sofreu tudo no seu corpo, verdadeiramente, aquela cirurgia, e os médicos se admiravam de ver aquela pequena criança de 9 anos de idade, que não esperneava, não gritava, a única coisa que dizia era a seguinte frase: ai meu Jesus, são pelos pobres pecadores. A vida de Jacinta, a sua doença, os seus sofrimentos, ela ofereceu pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre. Viveram intensamente aquilo que nós somos chamados a viver pela liturgia da palavra. Por isso que citei o exemplo desses dois, exatamente por ser tão grandiosos os exemplos de vida, mesmo com tão pequena idade. São João Paulo II, quando beatificou os pastorinhos de Fátima, dizia que com aquele ato a Igreja estava colocando no candelabro do mundo estas 2 candeias, essas 2 lâmpadas que brilhariam e nos conduziriam a uma verdadeira santidade. Porque olhando para estas crianças, nós somos chamados também a querer viver esta santidade de vida. E aqui, para encerrar a homilia, relembro também o final da própria homilia do Papa João Paulo II na beatificação, para nos mostrar que existe um caminho mais rápido para a santidade. Ele dizia que estas 2 crianças alcançaram com rapidez a santidade por um simples motivo: porque se colocaram na escola de Maria, se colocaram na escola da Virgem Maria. Muitos conselhos Jacinta dava no hospital às pessoas que se aproximavam dela, e algumas perguntavam a ela: mas de onde você tira tanta sabedoria? E ela dizia: foi Nossa Senhora que me ensinou. Ela se colocou na escola da Virgem Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, se queremos viver o Evangelho de hoje,
Se queremos viver a perfeição, como nosso Senhor nos pede, devemos nós nos matricularmos também na escola da Virgem Maria. Devemos nós consagrar o nosso coração a ela, para que ela nos ajude a alcançar com rapidez a santidade. Santidade esta que nós todos, independente da vida que vivemos ou do estado de vida que possuímos, somos chamados a exercitar e ser como Jacinto e Francisco, novas candeias, novas lâmpadas que ilumine a humanidade cada vez mais envolta em trevas. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, nos ajude a ser santos, para que um dia todos nós sejamos reunidos na casa dos santos, que é a casa de Deus no céu.